Sejam bem-vindos a mais um Clube do Sucesso e hoje, segunda-feira, estamos aqui com o empresário Marcos Giordani, proprietário do Giordani Gastronomia do Vale dos Vinhedos, aqui de Bento Gonçalves, também Giordani Gastronomia aqui da Planalto, na Via Gastronômica. Hoje a gente vai falar sobre vários insights dentro da gastronomia, os principais desafios. Com certeza, né, Juliano, tem muita coisa bacana para vocês acompanhar num programa que podemos dizer delicioso, porque gastronomia sempre nos apetece e traz uma grande alegria para o nosso dia a dia. Marcos Giordani, meu grande amigo de muito tempo, cara que dividiu, Julian, grandes desafios durante a pandemia, né? Eu na secretaria, ele como empresário do setor turístico. Seja muito bem-vindo ao Clube do Sucesso. É muito bom ter, além de um parceiro, um amigo aqui, porque, Marcos, o grande detalhe é a gente poder compartilhar nossas histórias, né? Os desafios, os fracassos, aquilo que fez a gente virar a chave, o caminho que a gente está trilhando. Então, seja muito bem-vindo aqui nesse momento. Espero que tu desfrute muito desses momentos com a gente. Muito obrigado, gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Vai ser um prazer bater esse papo contigo aí, para dividir com o pessoal, né, um pouco dessa história da carreira, da vida em si, aquela trilha da jornada, né, dos desafios, dos sucessos, né. Então vai ser uma hora bem legal aí de conversa. Bacana. Bem feliz em estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que possa compartilhar um pouquinho aí do que a gente passou ao longo dos últimos anos. Quem sabe sirva de inspiração para algumas pessoas também. Com certeza vai servir. E aí, Marcos, para quem não te conhece, a gente sempre gosta de uma apresentação inicial que tu fala lá no fundo do baú, desde que tu te conhece por gente, né? Eu te conheci ainda, tu era muito pequenininho, né? Sempre, pô, tu tem 32, agora 33? Tá bom, Um pouco tá mais, bom 35? 34. 34. Então eu conhecia ele era um menininho, né, cara, pequeno. Ajudava nas festas de colônia lá do interior da Leopoldina, mais ou menos assim. Mas conta pra gente, Marcos, da onde que tu veio, pra onde que tu vai, o que tu fez na tua vida até hoje, o que tu tá fazendo. Bacana. Bom, a nossa trajetória começa muito cedo, né, obviamente. Lá com os meus pais ainda, muito longa data, né? Sempre trabalharam na agricultura, então eu tive a oportunidade de trabalhar na agricultura também aí por alguns anos, né? A minha jornada, eu digo que quando eu comecei foi algo um pouco diferente, o que me motivou, que despertou alguns gatilhos. Começou numa brincadeira e acabou tendo um probleminha ali no meio do caminho, mas foi o que realmente me botou pra frente, sabe? Quando eu tinha 12 anos, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de eletrônica. Por incrível que pareça, eu tô num ramo totalmente diferente, mas eu sempre fui apaixonado por essas coisas de eletrônica. E transporte, sempre morei no interior, né? Então o transporte era feito por ônibus. Então a gente saía para estudar na escola. E o que acontece? A gente tinha aqueles ônibus um pouco mais antigos aí que faz intermunicipal, né? O transporte. E aquilo não funcionava nada dentro do... E aquela motivação, aquela coisa por eletrônica, por som, por alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para botar um som aqui para nós aqui atrás. E o que passou de uma brincadeira, de uma coisa assim, acabou que a gente acabou mexendo na estrutura do ônibus e aquilo desencadeou um baita num problema, né? Até que um dia o dono da empresa de ônibus ligou lá em casa. E meu pai atendeu o telefone e disse, tem uma máfia destruindo o ônibus aí, e teu filho é o chefe da quadrilha. E aí, o que acontece? No dia seguinte, obviamente, né, já ajudava os pais, mas aí a coisa mudou. Assim, não, agora tu vai ter um compromisso maior, vai levantar cedinho, vai realmente ter um compromisso ali. E aquilo acho que foi o gatilho que despertou o meu desejo de crescer. Sabe, a partir daí eu comecei a ter um compromisso com o trabalho todo dia, então era algo que realmente tinha responsabilidades para cumprir, e foi algo que acho que virou minha chave dali para frente. Já fui projetando as minhas coisas, fazendo os meus planos. Acabou que a gente caiu na gastronomia por um acaso, né? Os meus pais sempre fizeram feira com agricultura, então a feira do produtor no centro da cidade, e meu pai fez feira lá em Rio Grande, no Cassino. Então, pô, é longe pra caramba, né? E aí, esse pouco de conhecimento acabou que teve um projeto para restaurar uma casa dos meus avós, e bacana, reformou e a gente abriu um café colonial lá em 2008. E esse café colonial começou a funcionar, só que, cara, a gente não tinha expertise nenhuma na gastronomia, né?
Aí o que foi? A gente tem que ir buscando conhecimento, buscando com pessoas que já trabalhavam na área, sabe? O SEG foi um parceirão, assim, que botou a gente fazer um monte de curso para desenvolver, para aprender. E esse café colonial passou, em questão de um ano, a gente começou a servir almoço, e aí serviu almoço, começou a dar certo, aí a pegada do almoço começou a funcionar melhor, até que se tornou um restaurante em poucos anos, e a gente foi crescendo, você vai aumentando, ampliando, e sempre buscando conhecimento, né? A gente nunca parou. Eu acabei não fazendo faculdade, larguei, comecei gastronomia e processos gerenciais, eu larguei praticamente as duas, um pouco antes de chegar na metade da faculdade, eu acabei parando, mas nunca parei de estudar. Eu sempre foquei muito em cursos, fiz muitos cursos através do Sebrae, através do Sesc, do SEG, que ajudava muito com essas coisas. Então, cara, nunca parei. Até hoje não paro. Hoje a gente tá pegando uma pegada um pouco diferente, mais desenvolvimento pessoal mesmo, mas nunca parei. E essa foi ainda a trajetória, óbvio que ali, no meio desse caminho, aconteceram muitas coisas. E quantos estabelecimentos comerciais tu tem hoje? Hoje eu tenho 2. 2? Neste momento. Quais são? É o Giordani Gastronomia lá do Vale dos Vinhedos e o Giordani Gastronomia da Planalto, que a gente abriu ele em fevereiro de 2023. Já tive outros estabelecimentos, mas hoje o foco são esses 2. Hoje a gente está muito focado na marca Giordani Gastronomia. Então os 2 estabelecimentos fazem a mesma coisa, é o mesmo cardápio. Então o foco é manter a sequência desse projeto aí. Quem sabe a gente vai ampliar nos próximos anos, mas o objetivo é realmente a gente focar na marca agora Giordani Gastronomia. Ou seja, então, quem conhece a Giordani lá no Vale dos Vinhedos e vem aqui, próximo aqui já na Avenida Planalto, praticamente o sabor, o cardápio, tudo é a mesma. É o mesmo. A gente está hoje num processo, tá estruturando realmente os processos para que a gente tenha uma padronização cada vez melhor. Então a gente tem uma pessoa que faz todo o treinamento de equipe hoje nas 2 casas. Então a gente está muito focado nisso aí. Óbvio, uma segunda casa ela é sempre um enorme desafio. Porque uma casa é legal, agora quando tem 2, a gestão daquilo ali ela é bem mais complexa. Então a gente está ainda aprendendo muita coisa, mas a gente conseguiu evoluir bastante. Hoje o que a gente vê é pessoas chaves em determinadas áreas que fazem a diferença. Essa questão que tu falou de processos para padronizar, né? Eu acho que isso é fundamental até para manter a qualidade, enfim, tempos, né? Hoje a questão da gastronomia em si, ela trabalha muito em cima de pratos, tempos, diferenciações, atendimento a pessoas. Então, acho que quando tem um processo bem definido nessa questão aí, fica até mais fácil replicar agora na segunda casa também, né? Isso aí. Um dos objetivos é justamente esse. A gente pretende ter uma nova casa, mas antes da gente chegar nesse nível, a gente precisa deixar muito bem organizado e esses processos muito bem alinhados, todos eles. Isso desde a parte de produção até a parte de gestão da empresa. Então, vamos lá, a gente tem algumas expertises, né? As pessoas dizem, Marcos, tu é um empresário? Eu sou um empreendedor. O empreendedor é o cara que eu tô sempre querendo mais, eu quero construir coisas diferentes, eu quero crescer. E acaba se envolvendo com todas as áreas, né, do negócio. Então, aí tem algumas diferenças. O empresário é o cara que faz aquela gestão, o cara que controla tudo. E eu não sou uma pessoa muito boa nisso. Então, quando tu não é muito bom em alguma coisa, tu tem que contratar pessoas que são boas naquilo ali. Sabe? Isso eu aprendi a duras penas, né? Apesar de a gente ouvir muitas pessoas, aquilo que tu não sabe, tu tem que contratar, mas não é simples, assim, eu vou lá e eu vou contratar uma pessoa. Tem que buscar, muitas vezes tem que treinar, tem que saber a pessoa que tu precisa contratar, que habilidades ela precisa ter para suprir essa tua necessidade. Sabe? Então hoje a gente está formando uma equipe bem legal, mas tem um caminho longo pela frente ainda. Mas a gente tá ajustando, sabe? Então, pessoas chaves em determinadas áreas. Cada área com uma pessoa específica, com um potencial para aquilo ali. Muito legal. Sabe, Marcos, que quando que tu traz aqui para nós, né, isso já já começa um insight, assim, uma reflexão sobre, né? Cara, quando que a gente tem um negócio, a gente praticamente é o operador daquilo, né? Cara, cabeceia, chuta, defende, cai, levanta o time, tá todo mundo junto, né? Agora, quando que tu pega o modelo de uma casa, tu vai para uma segunda casa, aí tu já tá um pouco menos nessa questão operacional, mas tu tem que fazer com que aquele operacional que tu entende funcione da forma com que tu gostaria. Por quê? Porque se tu ficar todo o tempo nas 2 casas, tu vai conseguir ficar no máximo 12 horas em cada casa. O cara não dorme, assim. Eu já tive restaurante, eu sei... Humanamente impossível. Não, eu sei como é que é, né?
Agora, quando que tu começa a ir para uma terceira casa, se tu ficasse full time nas 3 casas, seria no máximo 8 horas cada uma. E aí, justamente, o grande desafio é que a forma de tu gerir isso, ela passa a ir para um outro nível, porque o tipo de coisa que tu precisa conhecer, se especializar, quem tu vai se aconselhar, que tipo de curso tu vai fazer, já vai para uma outra esfera, né? Quando que a gente está no primeiro nível, tu tem um tipo de conhecimento técnico necessário e um tipo de desenvolvimento humano necessário. Foi para o segundo nível, opa, já são outras coisas. Então, tu tem que superar a mesma coisa. Você não pode ter uma cozinheira que cada restaurante novo que tu abre, ela vai vir com o tempero dela, com o jeito de fazer dela. E tem um monte de cozinheiro no mercado que o cara quer botar a identidade dele. Ele não aceita a identidade da casa. E aí, muitas vezes, tu não vai conseguir contratar o cozinheiro, tu vai ter que preparar um cozinheiro baseado na tua filosofia para ele seguir o teu cardápio. E daqui a pouco o cara tem uma mão para pimenta, cara, daqui a pouco tá saindo tudo com pimenta. E aí o sabor lá do Vale é diferente da Planalto. Então são vários desafios e o caminho do processar, repetir, treinar, repetir de novo, testar, é o caminho. Porque eu sei que tu tem o sonho de ter os 10 restaurantes. Eu sei disso. Ele tem uma trilha que ele quer seguir, que são os 10 restaurantes. Só que é legal porque ele está construindo pilares sólidos, a duras penas, como tu falou, né, em determinados momentos. Mas o bacana é que o Marcos, ele não dá passo para trás, né? Ele vai avançando, corrige aqui, ajeita lá e vai tocando. Né? E aí tem uma questão que, pelo que tu falou, tu deve ser uma pessoa executora, né? Desde o ônibus lá atrás, lá é aquele cara que põe a mão na massa e enxerga e já quer ir fazer. Só que chega um momento que tu tem que, por mais que a gente ame e goste e seja natural e bom fazer, e fácil, né, identificar, quem é executor às vezes tem que deixar de lado um pouco para delegar. E aí tu falaste, principalmente em processos, tu tem que treinar pessoas. E às vezes também tu não é capaz de treinar como a pessoa deveria. Então às vezes tu tem que buscar um treinador para treinar pessoas. Sim. Que ele sim tem aquela habilidade para pegar do Marcos o que ele precisa, transformar isso numa metodologia, num e-book, num book, vamos dizer assim, num databook de passo a passo para largar na operacional e a pessoa seguir aquilo, né, de uma forma mais padronizada. Tu sentiu essa dificuldade conforme os negócios foram evoluindo? É exatamente assim. Quando tu tá ali, uma operação só, tu faz tudo. Tu resolve tudo a qualquer momento. Tu tá ali full time, só tem aquilo ali para te preocupar. Então, tu tá ali, tu tá fazendo, deu algum problema, tu resolve. Agora, quando a gente tem nesse momento, se eu resolver tudo, a galera não vai aprender. O pessoal que tá comigo, ele não vai aprender. Então, esse é um dos maiores desafios. Agora a gente eu já aprendi um pouco com isso, né? E eu já delego essas coisas. Eu sei que tem que fazer aquilo ali. Muitas vezes a gente faria muito mais rápido. Já chega e já resolve, sabe? Mas isso é uma coisa que eu tive que aprender também. E tu tem que delegar para as pessoas. Bom, quem que é o responsável por essa área específica? Bom, meu amigo, tu é o responsável. Tu tem que resolver. Porque senão tu passa sempre resolvendo. Não é que eles não queiram fazer, tu tem que dar essa orientação. Então essa é uma parte do treinamento que a gente tem que se treinar antes, né? Tem que entender que a gente precisa passar essas coisas para os outros e deixar, tem que dar um pouco de liberdade. Não dá para dar liberdade demais, mas a gente tem que dar liberdade para as pessoas terem, elas têm que ter essa autonomia de tomar a decisão, de resolver aquele problema. Às vezes elas não vão acertar, sabe? Mas quando elas não acertarem, tu vai ter que chegar lá e dizer, olha, não era bem assim, mas vamos buscar na próxima fazer de forma correta. Aí mostra, né, ó, nesse caminho que a gente quer seguir. Então hoje, realmente, quando a gente fala sobre isso, e tem uma pessoa que treina e busca do Marcos o que ele quer da empresa, a gente fala de cultura da empresa. Né? Qual que é a cultura que a gente quer fazer? Então, isso é muito importante, às vezes a gente não consegue. Né? Eu passei por várias coisas, então, alguns anos atrás, eu já faz uns 6 anos, acho que eu tenho a gente chama de terapeuta, né? Psicóloga, terapeuta. Sim. Então eu vou até hoje. Sabe? Hoje eu busco muita informação ali dentro de como lidar com essas adversidades e como tirar essas coisas que eu quero e passar para essas outras pessoas. Então, às vezes, tem que buscar uma pessoa de fora, mas às vezes a gente consegue resolver internamente ali, bom, o que eu quero? Vamos construir isso. O que a gente tem que mostrar para o nosso cliente que está chegando aqui? Qual que é realmente a cultura? E não só o cliente, né? Que passa ali dentro da nossa equipe. Entende? Como que a nossa equipe está trabalhando no dia a dia? Se a nossa equipe não estiver contente, não estiver legal, não estiver abraçado a coisa, cara, comida é isso aí. Diferente de uma indústria, tem as suas peculiaridades, mas assim, cara, gastronomia, meu, tu tá servindo, é comida, é afeto. E passa, se tu não tiver uma equipe legal, engajada,
ela vai passar isso para alimento, o garçom não vai atender direito, aquela comida não vai sair bem preparada. Então, é um processo longo e a gente tem que ir sempre passando o que a gente busca, o que motivou a gente a iniciar lá atrás, esses princípios que a gente tem, sabe? O meu pai, quando a gente começou era eu, meu pai e minha mãe. Quantos anos fazem, Marcos? 15 anos. 15 anos. Tinha 19. Tinha 19, isso aí. Então foi... Cara, meu pai, óbvio, tem uma bagagem enorme, sabe? Mas sempre foi agricultor. Passou algumas coisas públicas também. Mas, cara, é um negócio totalmente diferente. A gente saiu. Eu trabalhei durante 3 anos ainda na agricultura com um negócio aberto. E aí, às vezes, estava lá colhendo alguma coisa e tocava o telefone. Vem que tá cheio de gente. Saía, tomava um banho rápido e ia atender. Entende? Então eram desafios, mas naquela época era o que a gente tinha, a gente começou. Acho que uma das grandes coisas que a gente precisa as pessoas têm muito medo. Sabe? Tu não pode ter medo. Talvez eu tenha medo de menos. Eu avance às vezes o sinal que não deveria, sabe? Mas as pessoas querem um momento certo para começar. Não dá, não tem momento certo. Tu tem que botar. Muitas vezes é tentativa e erro. Sabe? Tu vai aprendendo ali, claro, tu tem que acertar mais do que errar, né? Mas tem que arriscar em algum momento. Só que tu não pode arriscar tudo. Eu falo por experiência própria, porque eu já arrisquei bastante. Mas tem que ter um pouquinho mais de pé no chão. Mas em alguns momentos é necessário. O cara tem que dar aquele passo a mais. Óbvio, calcular, planejar bem o que tu vai fazer, mas o cara tem que ir. Tem que testar um prato novo. Vamos testar. Quando? Agora. Vamos testar, vamos botar a rodar o prato. Né? Vamos fazer o podcast? Vamos botar a rodar. Sabe? E aí tu vai ajustando. O primeiro nunca vai ser perfeito. O segundo também não. Talvez o último nunca vai. Tu vai sempre ter que melhorar. Mas se não começar, a coisa não funciona. Essa tua fala é bastante interessante porque tu vê que espontaneamente sempre cai na mesa a questão de não esperar ficar pronto as coisas para iniciar algo. Isso não quer dizer que tu não se prepare para fazer algo, mas talvez esse algo ele possa não sair com a tua expectativa, com que tu acha que ele sairia. Então, a questão do medo, eu acho que justamente está no momento que tu entrar mais preparado, eu acho que só aí o medo já fica uma grande fração dele no meio do caminho aí, né? Sim. E hoje, é claro, quando a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, vai crescendo, as pessoas sempre falam assim, olha, quando chegar numa idade, tu não vai mais querer saber dessas coisas, vai mudar o teu pensamento. E realmente, a gente vai mudando. E eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu disse, cara, tô de saco cheio dessa vida que eu tô levando e eu quero crescer. Eu comecei a botar algumas metas e, cara, a única maneira que eu tinha de fazer a minha empresa evoluir era eu evoluindo como pessoa. Porque até tu não se preparar, tu não consegue avançar. Tu tem que crescer pra empresa crescer também. Então, cara, eu comecei a estudar muito, comecei a ler coisas que eu nunca tinha feito na vida. Assisti muitos podcasts, muitos, sabe? Então tu começa a despertar, tu vai pegando alguns insights e vai indo. Então eu comecei a ler. Isso foi lá em 2021, sabe, a pandemia deu... Foi ela que... Foi bem complexo. Na verdade, eu tive alguns problemas antes da pandemia, sabe? Passei por uma crise antes da pandemia. Na pandemia eu já cheguei meio que, sabe, eu já tava calejado de águas passadas, então eu consegui, mas aquilo foi bom, porque ou eu mudo, ou eu não vou crescer nunca. Entende? Então a partir daí eu comecei. Só que é um processo longo, e não é da noite pro dia. Sabe? Inclusive, como eu tô lendo muito, eu acabo pegando muitos insights. Você pegar, por exemplo, o poder do hábito. Cara, um hábito ele vai demorar, às vezes, 2 anos para começar a dar um resultado. E a mesma coisa na leitura, nos estudos. Talvez demore 5 para que eu tenha um resultado esperado. Entende? Mas tu tem que começar, e tu tem que se dedicar, e tu tem que manter aquilo ali. É recorrência. Tu tem que ir fazendo. Um pouco por dia. Todo dia tu tem que melhorar alguma coisa. Sabe? E aí tu vai crescendo, tu vai desenvolvendo, tu vai estudando, daí tu vai entendendo que tem outras coisas que tu pode estudar. Sabe? Tu vai sempre se aprimorando. Então eu busquei muito, e hoje faço isso muito. Sabe? Tô lendo bastante. E as pessoas... Isso é uma coisa muito engraçada, sabe? Que quando tiver ali, tá estudando, tá fazendo alguma coisa, tem que entender que vai chegar um determinado momento e a pessoa vai dizer, mas não adianta tu fazer tudo isso aí se tu não botar em prática. Eu tive vários momentos em que as pessoas me dizem assim, mas tu lê tanto, mas se tu não botar em prática não adianta. Pois é. Mas e como que tu vai saber se eu tô botando em prática ou não? Entende? Então, eu coloco em prática. Tem métricas que tu tem que usar. Bom, meus livros, tu não vai, dificilmente alguém vai conseguir ler, porque vai estar cheio de risco, vai estar cheio de rabisco, cheio de post-it. Entende? É todos insights. Termina o livro, volta, pega tudo aquilo lá. E tem coisas que tu lê e já bota em prática. No dia. Sabe, eu costumo ler um pouquinho de manhã. Então, cara, já vou pra empresa. Eu tô lendo muito sobre gestão de pessoas, liderança. Então, cara, tu já pega aquilo ali e diz, isso que eu já posso botar. E já vai, já executa, já coloca em prática.
porque aí tu assimila muito, daí realmente vale a pena aquilo que tu tá fazendo. Né? Então, ano passado eu tive uma meta um pouco ousada, né? Foram 30 livros. Mas foi, né? Aconteceu. Foi. Sobrou ainda uma margem ainda dos outros. Eu normalmente... Aumentou a meta, esse ano aqui aumentou a meta que eu vi lá. Que aumentou um pouquinho. Ao invés de ser livros, porque eu tô com alguns livros que eu acabei não lendo ano passado, porque eram muito extensos. Então, esse ano eu botei uma meta de páginas. Um dia eu fui fazer aparar a barba, né? E daí o barbeiro, ele disse, eu quero ler X 1000 páginas. Eu disse, nunca tinha pensado por esse lado, né? E aí eu comecei a marcar, vou marcar quantas páginas eu tô lendo. E aí, no fim, o ano passado chegou em 7.800 páginas, acho que é bastante. Agora é 8.500. 8.500, isso aí. E isso é muito importante porque se tu colocar, não, quero ler 40 livros, é muito fácil tu burlar teu cérebro e se perder nessa contagem, porque é um número difícil de tu mensurar. Agora, para ler 40 livros, tu tem que ler tantos por mês, tu tem que ter tantas páginas por dia, cara, aí tu só concentra na página e esquece os 40 livros, porque lá no final eles vão chegar. Eles vão chegar. Teu compromisso é com as páginas. O primeiro livro desse ano tinha 650. Entende? Então, se eu contabilizar como livro, tem livros de 250, seria quase 3 livros daria pra ler. Sim, é isso aí. Então, eu vou contabilizar um pouco diferente, porque realmente eu tenho uma biblioteca enorme lá, que tem muita coisa que eu quero ler. E se o dado motivacional é o número de livros, tu tá ferrado. Tô ferrado. Com livros muito grandes, né? Tu nem começa. Não. Porque se tu quer ver números de livros concluídos. Hoje eu tô, pra fazer isso, coloquei uma meta de 12 livros esse ano aqui. Cara, porque eu sou muito ruim pra ler, velho. E eu tô ainda fazendo um teste neuropsicológico pra tentar descobrir nível de TDAH, assim, elevadíssimo, né? E o meu cérebro, ele sempre tá pensando em 2 coisas ou 3 ao mesmo tempo. Então eu tô lendo aqui, cara, e a leitura tá projetando outras coisas. Daqui a pouco entra confusão no meio de frases, perde, volta, tem que ler a página de novo. Voltar. E eu leio uma página a cada 2 minutos, velho. Teoricamente é uma leitura lenta, assim, né? A cada 2 minutos eu leio uma página. Então eu sei que hoje, para eu ler um livro, por exemplo, de 250 páginas, eu preciso de 500 minutos. E aí 500 minutos quantas horas são, né? Vai dar 9 horas, eu acho que dá. Perto de 9, 10 horas vai dar. Bom, beleza, 10 horas. Então eu sei que se eu ler 30 minutos por dia, em 20 dias eu consigo terminar um livro. Cada 20 dias eu consigo concluir. Então eu tô terminando um hoje. Hoje eu vou terminar um, que é o primeiro do ano que eu comecei, mas em 30 dias eu consegui fechar a meta. Quebrou um pouco, porque eu também não sou rigoroso comigo com isso e tal. Mas o fato, Marcos, é que eu vou te contar uma história rapidamente para todo mundo aqui. Essa história de pegar, ler, vou colocar em prática, né? Eu tive 2 leituras na minha vida. Leituras técnicas, então como fazer? Como fazer água, como fazer uma embalagem, como fazer um rótulo, como fazer design para quem não é designer, como a fotografia, não sei o quê. Então, tecnicamente aqui. E aí, o desenvolvimento humano, ele foi por etapas, porque em determinado momento eu fiz curso de gestão financeira, gestão de processos, e eu sempre, o técnico e o emocional, o técnico comportamental. Por quê? Porque não adianta eu ter muita motivação se eu não sei fazer, né? E aí eu trago aqui um exemplo do plantar uma árvore, né? Se tu plantar uma árvore hoje e por acaso tu não percebeu que ela tá com o tronco meio torto, o que vai acontecer com ela? Cara, ela vai começar a crescer e tu tá vendo que ela tá indo pro lado, mas tu não vai perceber, porque é uma pequena inclinação. Só que o que tu vai fazer? Cara, tu vai começar a adubar ela, jogar um monte de coisa, vai acelerar o crescimento dela. Essa árvore, o que vai acontecer? Ela vai ficar com um tronco bastante grande, que vai chegar num momento que tu vai ter que botar uma bengala nela para segurar, porque senão ela vai quebrar. Só que ela vai ficar tão pesada que ela vai quebrar a bengala. E esse é o paralelo que eu faço quando que a gente começa a botar uma bomba motivacional dentro da gente, que tecnicamente não acompanha, vai chegar num ponto, ela vai estourar, vai quebrar, não tem o que fazer. A menos que a motivação seja para te buscar o conhecimento técnico, porque daí tu consegue equilibrar. E aí, falando disso, que tu diz que coloca em prática, eu me identifico muito, porque eu abri minha agência de propaganda no 2º semestre da faculdade. Eu estava no 2º semestre. Sim, estou falando que ano aí? 2003. 2003. Então, cara, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu demorei 7 anos e pouco para concluir o curso, e quando que eu falei com o orientador do curso, o cara que era o diretor aí, que eu falei assim, velho, me fala
as 15 cadeiras mais técnicas do curso. Porque eu já tenho uma agência. Eu tenho uma agência. Cara, não era formado, né? Nem é reconhecido, né, o curso. Mas olha, eu já tenho uma agência, cara, eu tô no mercado. Eu não quero ser um impostor. Eu não quero... porque existia um monte de agência que o cara nunca estudou publicidade e propaganda. Cara, eu não quero ser impostor. E na minha cabeça é sempre essa jogada. Ele falou, ó, cara, essas são as 15. Mas tu faz o seguinte, a cada 3 que tu faz técnica, pega uma que vai falar um pouco de questão humana, de outras coisas, desenvolvimento e tal. Então, praticamente, o cálculo era 3 por 1. Todas as cadeiras desse semestre aqui, eu estava usando nos clientes já, colocando em prática. Então eu aprendia, voltava. Tinha aula hoje, cara, eu ia para a faculdade assim, ó, bufando energia, porque eu ia aprender alguma coisa que amanhã virava produto e começava a atender. E o detalhe, né? Quem que era meu mentor? Professor, né? Que eu digo, o que tu tá me ensinando, agora tu vai ter que me ajudar a colocar em prática. Então, é fantástico isso e eu recomendo para todo mundo, sempre que tem oportunidade. Cara, fez uma leitura, conta para os teus amigos, divide. Eu gosto de ser o cara que fica contando história o tempo todo, né? Até porque dentro das metas de aprender uma coisa nova por ano, coloquei uma meta esse ano aqui, aprender a tocar teclado. Comprei um tecladinho de criança, comprei um livro Como Aprender e já tô tocando uma música só com a mão direita, hein, né? A esquerda ainda não entrou em cena, que é a música do Chaves. Que bonita sua roupa, né? E tô aprendendo também a da Bela e a Fera, né? Tô tocando lá só na mão direita e tal. Por quê? Porque eu me coloquei como um desafio disso. E quero falar outra coisa para vocês. Como a música, aprender um instrumento musical força tu se concentrar. Ontem eu fiquei 2 horas em cima das 2 músicas, porque a minha meta era, quero aprender uma música em janeiro. Então a meta é, em janeiro tem que aprender uma música. Então tem 2 ali, mais ou menos e tal. Como ajuda a tu te concentrar? Então hoje o próprio aprendizado, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra botar muita força nisso, desequilibrando com aquela outra parte. Porque assim o teu ecossistema ele vai se fortalecendo cada vez mais, né? Eu vou entrar porque eu gosto muito de falar sobre pessoas, né? Essa pegada é aquela questão quando tu começa a entender a evolução pessoal, não tem mais como voltar para trás, né? Porque uma informação vai te levando a outra e cada vez tu evolui mais e tu percebe ao redor por que tu não evoluiu, porque simplesmente tu não faz coisas que tu tem que fazer. Essa é a receita. Então, no teu segmento, tu trabalha com pessoas diretamente e o teu sucesso ele tá relacionado a pessoas. Sim. Porque tu tem a pessoa satisfeita e a pessoa insatisfeita que ela pode acabar com o teu negócio muito mais rápido do que o tempo que ele levou para ser construído. Mas tem um ponto ainda mais que eu acho, cara, que tu trabalha com a fome, uma emoção que a pessoa pode ser controlada, a pessoa pode ser educada, mas daqui um pouco, conforme o sentido que ela tiver, pouca, muita fome, ela pode perder até o jeito que ela é numa fila de espera, ou se o prato não veio, não atendeu a expectativa dela. Então, se tu puder falar um pouco como tu lida com isso no dia a dia, né? Os desafios que tu encontrou com isso, que eu acho que deve existir, né? Faz um apanhado geral se tu puder. Existe, quando a gente fala, você começa a passar uma retrospectiva, que a gente começa a lembrar de vários acontecimentos, mas isso acontece muito, tá? E quando a pessoa tá com fome, realmente, normalmente ela fica muito estressada. Acho que é uma das coisas que mais potencializam as pessoas perderem um pouco a paciência e perderem a linha em alguns momentos. Tanto só cortando um pouco, tem treinamentos que fazem o pitch de venda 5 minutos antes da hora de sair para o almoço, porque sabe que tu já não lida com o teu emocional. Tu quer decidir logo, então vamos lá, vamos comprar e acabou e vamos pro buffet. E acontece com frequência, sabe? Então, cara, é um desafio enorme, então tu tem que ter uma equipe muito bem preparada para aquilo ali. Porque hoje o que a gente faz? Quando tem fila de espera, a gente geralmente tem atendentes que estão ali prestando um suporte para essas pessoas. Cara, quando tu lida com um lugar, tu tá limitado, né? Bom, meu espaço tem isso aqui, eu tenho essa limitação. E, cara, tem feriados, por exemplo, a gente trabalha com turismo, né? Cara, tem alguns momentos que extrapola todos os limites. É muita gente. E a gente passou por isso muito logo depois da pandemia, porque a galera queria ir pro interior. Então lá no Vale, aquilo virou uma loucura. E a gente tem uma área externa. Cara, tinha dias que a gente não conseguia, não tinha braço suficiente, não tinha estrutura. Era uma demanda enorme. E aí tem que começar montando, sabe, essas bases, montando pontos de apoio muitas vezes para a fila de espera, para atender aquilo ali, porque, cara, a pessoa vai estar com fome, daqui a pouco ela vai estar com uma criança.
entende? Aí a criança, ela não tem aquela hora dela comer, ela vai chorar, ela vai reclamar, e isso vai deixar o pai dela estressado, os pais vão se estressar, e eles vão descontar em alguém. Entende? Então tem que ter uma equipe preparada para isso aí, dar esse suporte, sabe? Então, e isso na fila de espera, mas a gente tem ainda a parte da demora, muitas vezes, o cliente chega e ele quer comer, né? A nossa empresa, até pouco tempo atrás, ela trabalhava só com sequência, né? O rodízio. Só trabalhava com isso aí. E aí veio a pandemia. Só pra gente fugir um pouquinho, mas eu não vou sair desse assunto. Chegou a pandemia, primeiro decreto que saiu lá do prefeito, não pode mais rodízio. Foi a primeira coisa. Liberou pra abrir, mas não pode. E aí tu, putz, eu só faço isso. E agora? Então, tem que resolver isso aí na hora. Sabe? Então, vamos lá no à la carte aqui. A gente bolou no à la carte e, por sinal, hoje representa 45% do nosso faturamento o à la carte. Coisa que era inimaginável antes disso. Só que aí tem um porém. O à la carte, ele não sai na hora. Né? Então tem que lidar com isso aí também. Então, agora a gente volta lá pro começo da nossa conversa. Processo. Se tu tiver um processo muito bem alinhado, o teu tempo ele vai ficar dentro daquilo ali. Bom, tu vai chegar pro cliente e vai dizer, olha, vai demorar 25 minutos o teu prato. Tu vai ter que oferecer uma opção para ele. Tu vai querer alguma coisinha antes, tu vai uma entrada. Agora, se tu vê que tu vai passar, e às vezes acontece, tua cozinha atolou lá, ferrou, travou tudo e agora? O que vamos fazer? Né? Aí tu vai fazer tu vai explicar pro cliente, tu tem que chegar, tem que ser transparente. Eu acho que quanto mais honesto tu for com o cliente, melhor tu resolve uma situação. E isso acontece, infelizmente, talvez vai queimar um equipamento, vai dar algum problema, sabe? E ninguém tá livre disso, mas tu tem que ter esse relacionamento e essa transparência com o cliente. Tu vai dizer, meu amigo, a gente tá atrasado, vamos servir uma outra coisa aqui enquanto tu aguarda. A gente faz isso. A nossa equipe, ela tá preparada para isso aí. Entendeu? Putz, deu problema. Vamos levar uma entradinha ali pro cara. Vamos fazer um pratinho aqui pra ele ir beliscando até não sair. E deixar. E às vezes, cara, se tu pegar... Voltando de novo pra questão do turismo, é finais de semana. Então, no final de semana, meu amigo, às vezes explode. E aí a demanda é enorme, aí acaba demorando. Então, às vezes tu começa ali 11 horas da manhã, quando é 3 horas da tarde, tu tá com fila de espera ainda. Sabe? Entende? Então tu imagina que tu tá com fila de espera durante 3 horas do teu dia, tu tá ali, aquela galera chega no final e começa a acabar. Entende? E aí isso é uma coisa que acontece, começa a acabar, acabou tal coisa, e agora? Se tu não tem uma equipe preparada, isso já aconteceu comigo, acabou tal coisa, não tem mais como fazer. Eu fico, uma das coisas que me deixa mais enlouquecido dentro da empresa é quando eu escuto essa palavra. Não tem mais, não serve. Cara, o que não tem mais? Como não tem? Por que deixou acabar? Então hoje tem uma regra hoje muito clara lá dentro. Antes de acabar, tem que avisar. Pra gente ter tempo de se preparar. Isso pode ser durante o período ali. Tá acabando o molho. Vamos fazer mais. Vamos tirar alguém aqui, vamos botar ali na produção pra fazer mais. Vai acabar alguma carne, a demanda foi muito grande. Pega o carro, vai no mercado e compra. Resolve. Sabe? Dá um jeito de resolver. Hoje tem facilidade pra tudo. Então, cara, sai e vai. Hoje a gente já tá muito mais preparado, a gente tem um estoque mais controlado, mas dificilmente acontece. Mas se acontecer, a galera tem que avisar antes, tem que sair e ir buscar. E tu ainda pode contar, eu acredito até com o profissionalismo de um garçom, de um atendente, da sugestão. Ou seja, se ele tivesse mindset de olhar para a cozinha e ver o que está acabando, o que está mais deixando mais um gargalo na cozinha, ele pode chegar para o cliente, entender o cliente. Então aí a gente volta a entender de pessoas de novo, né? Às vezes fazer umas perguntas básicas aí e sugerir um prato. Hoje esse prato está muito bom e eu acho que combina muito bem. Então a importância do garçom que serve está ajudando quem está produzindo lá dentro, né? E ter essa visão do todo... Já fica mais preparado para aquilo ali. E isso também faz parte do garçom ter uma visão, e hoje também os gerentes das casas também, eles têm que ter essa pegada, porque são eles que controlam. Hoje cada casa tem o seu controlador, cada um controla a sua. Certo. Todas as coisas vai passando por eles. Mas eles têm que estar preparados, obviamente, e o garçom também tem que estar... É sempre instrução. E tem algumas coisas, vale, eu acho, reforçar também, que eu falo muito, enfatizo muito quando a gente faz os treinamentos. Cara, tem algumas coisas que tu tem que falar todos os dias. Aí as pessoas dizem assim, poxa, mas eu já falei isso aqui pra ele. Fala de novo. E no dia seguinte tu vai ter que falar de novo. E é assim, são pessoas. A gente precisa estar todo dia orientando elas. Às vezes elas têm outras coisas, talvez algum problema em casa, alguma outra coisa, ela acaba esquecendo. Não é porque a pessoa não quer fazer, sabe? Ela acaba se distraindo.
Então, tem que estar todo dia, tem que estar dando orientações. Algumas são básicas, sim, algumas são básicas, mas tem que passar. Sabe? E a gente trabalha no final de semana, tem pessoas que trabalham só no final de semana. E aí o que acontece? Durante a semana elas têm outro emprego. E aí ela vem só no final de semana. Cara, ela vem de uma vibe lá do outro emprego. Entende? E ela veio aqui complementar a renda dela e tu tem que treinar, tu tem que passar. Então, todo dia, antes de começar o trabalho, faz uma orientação. Meu amigo, olha só, a casa funciona assim. Por mais que o cara esteja trabalhando contigo há anos já, fazendo aquilo ali, mas o compromisso dele, ele tá numa outra vibe durante a semana. Então, tu tem que deixar ele preparado. Chegou o final de semana, o feriado que essa pessoa tá trabalhando, tem que dar orientação. Tem que fazer uma reunião, treinamento, depois vai pro serviço. E um detalhe, né? Restaurante, Julian, é sempre a hora da verdade. Sempre. Tu sempre vai chegar e vai acontecer aí, porque não tem mais meia hora depois para consertar. Sim. Não tem mais uma hora depois. O cara chegou, velho, foi mal. O cara começou mal, velho, para ti conseguir dar a volta é bem difícil, né? E falando em hora da verdade, você que está nos acompanhando até aqui, eu quero deixar um convite muito especial. Segue a gente no Instagram, no @Clube do Sucesso, e também clica aqui embaixo, segue a gente aqui no YouTube e também ativa o sininho. Assim, sempre que tem programa novo, você vai ser comunicado, notificado para isso. E também eu quero deixar um convite para aqueles que assistem o canal 14 da NET, tá passando também o Clube do Sucesso, ou seja, o nosso programa tá ganhando asas, tá voando, Marcos, tá chegando em vários lares, aqueles que gostam de se inspirar com histórias reais. O Clube do Sucesso é um excelente canal. E nós estamos com o site também. Também, o Clube do Sucesso Oficial.com.br, que lá permite que você vá lá e escreva a sua dúvida. Às vezes, se você é empreendedor, né, tem o seu negócio também, escreva lá as sugestões que chegam até nós e a gente faz questão de responder, coloque sua conta lá, enfim, que a gente faz questão de responder. E aí eu tenho 3 pessoas que eu nunca fiz isso, mas eu quero dizer assim, ó, o Gilmar Toniolo, quero mandar um abração para ele, tá sempre acompanhando, né? A Stephanie Romani lá do Caminhos de Pedras também, um grande abraço, obrigado pela audiência, estão sempre com a gente, sempre comentando, né? A Eliana Lorenzoni também aqui de Bento, né? Sempre estão mandando mensagem para nós, agradecendo. Então a gente vai ter um costume aqui, nós vamos agradecer as pessoas que nos acompanham, porque é graças a vocês que o Clube do Sucesso está indo longe. Marcos, quero entrar num tema muito interessante aqui. Eu quero que tu me fale dos principais desafios hoje dentro do ramo da gastronomia. O que tu mais vê assim, ó, como dificuldade? A gente já falou de várias coisas, mas os principais desafios assim que tu vê, cara, para o futuro da gastronomia. A gente acredita que vamos esbarrar nisso, naquilo, isso vai para outro caminho. O que tu tá vendo? A gastronomia ela sempre tem muitos desafios. Né? Se a gente pegar a gastronomia em si, a gente pode dividir ela em vários nichos. Né? Então, hoje, o nosso produto ele é voltado para turismo. Então, por mais que eu atenda uma pessoa aqui, Bento Gonçalves, por exemplo. Né? Aqui na Planalto, a gente até tem um produto que atende mais o dia a dia. Mas lá no Vale, a pessoa que vai lá, mesmo que seja da cidade, ela está indo no momento de lazer. Então é um desafio diferente do cara que tem um buffet, sabe? Mas hoje, uma coisa que isso veio da pandemia, isso aí desperta muito, a gente tem uma oscilação de preço muito grande. Então, isso é um grande desafio. Porque tu tem que estar toda hora calculando aquilo ali. Então se tu tem um preço meio que fixo, por exemplo, no nosso caso que tem um cardápio fixo, é sempre o mesmo cardápio, não muda. E tem que ter esses altos e baixos. Então tu tem que calcular uma média de preços e às vezes oscila bastante. Esse é um dos desafios. No turismo, é oscilação. Tu não sabe se tu vai ter cliente ou não vai ter cliente. Tu tem uma ideia daquilo, mas ele oscila muito. Hoje o principal desafio que a gente tem é a oscilação. Sabe? A gente tem a alta temporada, que dá um monte de gente, então tu trabalha, e de repente, de um dia pro outro, pum, cai. Sabe? Então a gente tem isso, é um desafio do setor como um todo, né? Não só da gastronomia, mas é o principal. Então tu tem que estar preparado. Bom, como é que eu vou montar minha equipe para esses altos e baixos? Como é que eu vou fazer a contratação? E hoje, além disso, a contratação é algo que eu acho que poderia ser o problema principal. A contratação ela é extremamente complicada. Questão sindicalista, né? Falando de sindicato principalmente, né? Sindicato. Principalmente sindicato. Tem um monte de regra que tu não consegue nunca entender. Tem leis.
Eu acho que não vou nem culpar os sindicatos. Os sindicatos estão seguindo as Não, leis. é verdade. Né? Ele aponta, né? Isso aí. Ele dá um norte. Mas, cara, a nossa Constituição está muito antiga, a gente precisa melhorar muito. Então, os nossos contratos de trabalho são muito ruins. E eu vou dizer, não só para o empresário. Cara, é para o colaborador. Ele está engessado. A gente gostaria de dar mais benefícios e tu não consegue. É extremamente complicado. Sabe? As cargas horárias, os dias de folga. Eu quero trabalhar mais. Não dá. Isso aí acabou. Tem muito funcionário que quer estar mais tempo ali. Ele quer fazer, ele gosta de estar ali e não pode. Tem que estar. Então, são muitas regras que a gente evoluiu demais. Né? Se a gente pegar agora, e nos próximos anos, a gente vai ter uma evolução gigantesca em tudo. Então, qual que é o desafio? Pô, o cara tem que trabalhar sábado e domingo, tem que trabalhar num restaurante, que é final de semana, mas aí a indústria tá ali, a automação, um monte de tecnologia, um monte de coisa, sabe? E a gente tem esse desafio, são pessoas. A gente volta para o assunto das pessoas. Sim. A gente atende pessoas. E as pessoas, elas gostam de pessoas. E dentro de um restaurante, óbvio, tem alguns que já são meio que automáticos aí, né? Mas a pessoa quer isso. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é um potencial enorme para nós. Porque as pessoas estão carentes disso. E elas vão acabar buscando isso ali. Num momento de lazer, uma gastronomia, vai levar a família, vai ser bem atendido. Então, o atendimento, acho que é algo muito interessante. Mas para ter atendimento, a gente precisa fazer essas contratações. Acho que hoje, o principal desafio, realmente, é a gente se adaptar a essas leis. Porque a gente tem que se adaptar, não tem o que fazer. A gente poderia fazer muito melhor. E conhecer, inclusive, porque para se adaptar tu tem que conhecer, né? Às vezes, por mais que tu contrate, às vezes, um escritório, um especialista, né? Tu tem ainda que ficar com o pé atrás, porque se ele deixar passar alguma coisa, ainda tu paga a conta, né? Isso aí. E o pior é que às vezes muda para pior, né? Não muda para melhor. Ao invés de facilitar, acaba prejudicando, acaba dificultando ainda mais. Então, são desafios enormes que a gente tem. Eu acho que na contratação é bem complexo. A gente tem uma cidade aqui... A região como um todo ela é muito promissora. Então, a gente está praticamente a pleno emprego aqui em Bento Gonçalves. Né? E, então, está carente de mão de obra. Aí, para trazer mão de obra de fora, começa com um aluguel, que não acha, é difícil de encontrar aluguel, o aluguel é caro. Então, tudo isso vai refletindo, sabe? As pessoas estão empregadas, às vezes a gente tem muito essa questão no turismo, em restaurante e outros também, a questão do cara trabalhar no final de semana, complementar a renda, né? Fazer uma renda extra. Cara, isso tem muito, e é legal. Pô, a galera quer crescer. O cara veio ali, ele trabalhou contigo, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai no mercado, ele vai no posto, ele vai consumir esse valor dentro da cidade, isso vai gerar mais crescimento para a cidade. Mas a gente tem muita dificuldade. Sabe? Agora, há poucos tempo atrás, estava numa reunião com o contador também. Então, bom, isso que tu não pode fazer. Tá, mas eu quero contratar o cara vem só assim, esse dia. Não, mas desse jeito não dá. Ou tu contrata ele sempre. Mas o cara não quer vir sempre. Entende? Ah, mas a gente vai fazer intermitente. Não, mas se ele vai todo sábado, já não é intermitente. Então, são coisas que são muito complexas. Sabe? A gente tem algumas leis que melhoram, mas ao mesmo tempo elas não são tão claras. Sabe? A gente tem possibilidades, mas a gente precisaria evoluir bastante. Não, e a dinâmica do mercado turístico, ela não é padrão de indústria. Tu não tem hora para chegar, hora para sair, né? Tudo bem, tu tem horas, mas olha só, o que é mais complicado assim, né? Por exemplo, a mulher ela tem que tirar 2 domingos de folga, mas ela pode vender 1 domingo de folga. Ela pode vender, mas outra ela é obrigada a tirar. Mas ela não quer, ela quer trabalhar. Tu sabe o que ela vai fazer? Ela não vai trabalhar no teu estabelecimento e daí vai lá no Marcos, só que daí ela só vai no domingo. Num domingo. E daí ele tem aquele problema que será que eu contrato assim, assado, não consegue? Cara, é um quebra-cabeça absurdo. Ou seja, a lei, ela impede as pessoas de prosperar na vida delas, porque tu não é dono da tua decisão. Tu não pode tomar a decisão por ti. Então o cara diz, não, mas eu tô precisando, cara, de leite pro meu filho. Eu quero, porque assim, ó, velho, tu tem a vaga. A pessoa tem um trabalho. Aí, olha só como é que funciona. O meu turno termina às 16 horas lá no hotel, tá? Eu vou pegar essa pessoa por mais 2 horas, por exemplo. Porque, teoricamente, mais 2 horas tu vai poder pegar. Mas não, então ela vai sair e vai ter que ir lá no Marcos. Só que lá no Marcos começa às 4. Por quê? Porque ela não pode mais trabalhar comigo e lá ela vai ganhar o extra dela. Só que daí ela não vai conseguir chegar às 4 lá, porque ela vai ter que ir para casa e tal e tal. Se ela ficasse no meu estabelecimento, porque ela escolheu, eu tenho a vaga, ela tem a vontade, ela vai tomar banho, ela vai se ajeitar, vai dar um tempo de intervalo, ela não precisa se deslocar, não precisa pegar trânsito, ela vai ficar lá, no final do dia ela vai ganhar
mais uma grana. Não pode. Mas o que não pode? Eu entendo que tem a lei. Tu não pode tomar essa decisão. Mas tu, CPF, quero continuar... Não, tu não pode. Eu decido por ti. Então hoje a gente está vivendo uma aberração que, claro, cada vez está mais caras as coisas, as pessoas elas precisam de mais dinheiro. Tem gente que ama fazer isso, só que é tanta barreira que as pessoas elas não conseguem avançar. E isso acaba fazendo com que a gente se ferre. No turismo tem um detalhe que eu anotei aqui. É economia circulante, é dinheiro na mão. O turista pagou agora aqui no cartão de crédito, já entra ISS para o município mês que vem. O dinheiro dele que tu pagou para aquele extra, ele já está saindo de noite, já está comprando pão, já está indo no mercado, já está comprando gasolina, já está pagando a parcela da moto. E a economia está girando muito rapidamente. Diferente muitas vezes da indústria, né? E dinheiro, que tu tem várias etapas diferentes, né? Dinheiro bom que vem de fora. Sim. Claro que não faz parte da tua produção. Também, sim. O cara tá vindo ali, o dinheiro já tá, ele circula na hora, né? Isso que é legal. Cara, o cara tá vindo passear e ele vai gastar, ele vai trazer um dinheiro de uma outra área e vai trazer aqui pro município. Sabe que tem um case muito interessante, não sei se vocês já assistiram, mas é sobre a história de Cuba. Cuba é um país totalmente fechado, estava na década de 90, quando que a Rússia praticamente racha com eles, não manda mais dinheiro. O Fidel Castro tem até um vídeo, Cuba e o Cameraman, fica a dica dessa série. Cara, tu passa a gostar muito de Cuba assistindo aquele... Porque tu vê que é gente que nem nós, assim. Sim. Mas tem essas regras de um governo que vê o comunismo, que está fechado para o mundo, ou o mundo se fecha para eles... E, cara, quando que o Fidel Castro fala assim, não, a gente vai abrir nossas fronteiras para as pessoas virem conhecer a nossa cultura, a nossa história, é quando que a galera começa a prosperar, porque começa a jorrar dinheiro lá dentro de um monte de turista que não conhecia aquilo, que continua indo, porque eles não estão produzindo nada, né? Teoricamente não é uma matéria-prima que vira um produto industrializado, os caras estão despejando dinheiro lá e é quando que Cuba dá uma virada de chave, né? Por causa dessa... E lá é caro, né? O dólar deles é muito mais caro do que o normal. Então, o mundo fascinante do turismo é isso. Só que hoje, claro, a legislação trabalhista é um baita de um entrave que faz a gente ficar muito atrasado, né? Poderíamos ir muito, muito além. E não só como CNPJ, né, cara? Os próprios CPFs. O cara fica travado, ele não consegue crescer na vida, ele fica muito amarrado aquilo ali. A gente tem essa cultura do Brasil de ficar incentivando o cara a trabalhar aquelas horinhas do dia, depois sabe? Não fazer um pouco a mais. Não tem outra maneira de tu crescer se tu não fizer um pouco a mais. É a única forma. E aí vamos fazer um exercício aqui. Aquele funcionário lá que quer mais. É o futuro empreendedor. Porque é aquele que não se contenta só com o trabalho dele. Ele já enxerga que ele mesmo pode mais e pode fazer mais para outro. Então ele parte do funcionário e parte para virar um empreendedor do seu próprio negócio, né? E aí... Tu comentaste lá, que eu acho que é muito importante porque eu passei por um processo sobre a gente ter um terapeuta, a gente ter um psicólogo, a gente ter uma pessoa de apoio emocional, e não só emocional, eu acho, é alguém que tu possa conversar, porque o que eu acho que a gente percebe é que a carreira do empreendedorismo, quanto mais tu vai crescendo, mais tu vai tendo problemas, menos pessoas tu tem com quem compartilhar esses problemas que tu tá, porque são problemas fora da média, né? Agora, tem pessoas que, eu percebo, tem a sorte, às vezes, de ter um sócio bom do lado que já resolve parte desses problemas. Tem gente que começa sozinho, né? E vai pelas limitações pessoais, vai buscando, vai estudando. Mas chega uma hora que tu se encontra em lugares sem saída, né? Então, essa importância que tu disse que tu tem um já que tu acompanha, o que me salvou no sentido de me deixar bem num momento muito crítico que eu tive lá, quando eu tive uma empresa e não deu certo, eu tive que fechar, né, demitir funcionários e tudo mais, foi, eu digo assim, a bala de prata no sentido de manter, continuando no trajeto do empreendedorismo. Então, comenta um pouquinho também para ti, isso ajuda bastante no dia a dia, porque hoje a gente tem muitos especialistas no ramo dos negócios também, né? Porque às vezes as pessoas pensam, psicólogo é porque teu outro tá maluco, tu tá depressivo. Não. É só que alguém para conversar, que às vezes lá tu vai te dar uma ideia dizendo, calma, esvazia tua pressão aí que começa de novo. Isso aí. Para mim, hoje é extremamente importante, tá? Não me vejo largando. Eu vou continuar minhas sessões. Hoje eu tô fazendo cada 15 dias, há um tempo atrás era semanal. Eu realmente passei por alguns problemas enormes, sabe?
Às vezes a gente quer... Sabe aquela famosa frase, não dá o passo maior que a perna? Às vezes a gente, ou por impulso, ou por não ter um conhecimento necessário, acaba avançando o sinal de forma, às vezes, inconsequente, né? E paga o preço. Eu busquei, porque realmente estava precisando. Passei por uma situação bem complicada lá em meados de 2018, 17 para 18. Assumi compromissos que eu não poderia ter assumido. Naquele momento, tipo, ou vai ou racha. Tu tem que fazer ou tu não tem que fazer. Mas hoje, olhando em retrospecto, olhando para trás, eu acho que valeu a pena, sabe, ter passado todo esse sufoco. A gente ainda está se estabilizando, ainda está melhorando, aí tá saindo disso, mas é fundamental a gente ter uma pessoa que a gente possa compartilhar. Hoje, eu tenho problemas, às vezes, com funcionários, como lidar com algumas situações, como eu comentei. Cara, eu vou ali, eu converso com ela e a gente constrói junto muitas vezes. E o que ela não consegue, bom, quem sabe tu procura um profissional nesse sentido para resolver esse problema, sabe? Então a gente conversa bastante, acho que é uma maneira de tu ter uma pessoa de fora, com um olhar totalmente de fora. E às vezes ele consegue extrair a solução que tu já tem, só tu não consegue tu mesmo enxergar. Tu não consegue enxergar, é isso aí. Então, cara, é extremamente válido. Eu hoje não vejo parando com essas sessões, acho que é extremamente importante. A gente conversa bastante, às vezes tu tá ali meio travado e elas... tal coisa ali, eu acho que tu tem que tá aqui. Às vezes, numa própria conversa, ela já pega esse insight, ela diz, olha, eu acho que tu vai conduzir por aqui, tu vai fazer nesse formato, que tu vai chegar. E se a gente for analisar, tem muitos empresários, grandes empresários, que vão. E não é só por um problema de psicológico, é porque às vezes o cara tem muita adrenalina, o cara tem que dar uma baixada, sabe? Tem várias coisas. Umas pessoas que são recorrentes. Pegar o Abílio Diniz, por exemplo, o cara tá, até hoje ele vai lá na sessão. Entende? Então são pessoas que a gente vai buscando e tu vai começando a... Hoje eu já trago realmente um relacionamento mais profissional ali para realmente conseguir fazer cada vez melhor dentro da minha empresa e solucionar algumas questões que às vezes a gente tá na nossa cara, mas a gente não enxerga, sabe? Então dá um norte melhor. Dá para dizer que assim como tu paga o imposto, tu tem que conversar com alguém. É isso aí. Né? Saúde é assim. Saúde é assim. Imposto é assim. Né? E hoje é muito bom. Por isso que tem tanto mentor de negócios, né? Sim. Que muitas vezes tu tem o cara que já passou por tanta experiência nas empresas que ele teve, que ele te acelera alguns atalhos, e o outro na questão comportamental. Marcos, olha só, quando que a gente está chegando no final do nosso programa, e tu viu como que ele passa muito rápido, né? A gente sempre pede pro nosso entrevistado 5 dicas que ele quer deixar para quem está trilhando o caminho do sucesso, quem está buscando isso, e eu gostaria muito que tu compartilhasse com a gente. Muito bem. Não sei se vou te dar 5 dicas, mas talvez a gente vai... Tudo é válido, tudo é válido para esse momento. Eu tenho na minha casa um post-it no espelho do banheiro. Amanhã, o cara levanta, a primeira coisa, vai no banheiro, escovar o dente, lavar o rosto, né? E tá lá o post-it. Um vencedor nunca desiste, um desistente nunca vence. Então eu levo isso como uma premissa. Cara, não pode desistir. Enfrentou um problema, tem que buscar uma solução. Tem que persistir. Óbvio que às vezes a pessoa não pode insistir em alguma coisa que não tá dando certo. Mas ela vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Bom, isso aqui não tá dando certo, eu preciso mudar. Eu vou ter que direcionar para um outro lado. Mas não pode parar, não pode desistir. Eu fracassei. Não. Tu teve um fracasso momentâneo. Tu vai construir de novo, de outra forma. Tu vai ter um aprendizado com aquilo ali. Então, acho que todas as coisas negativas que eu tive, todas as más experiências, elas se tornaram um propulsor. Irmão, cara, eu tenho que aprender com isso aqui. Eu tenho que aprender com isso aqui e fazer melhor, não cometer mais o mesmo erro. Eu fui uma pessoa que eu cometi muitas vezes o mesmo erro. Sempre cometi a mesma coisa. Sabia? Daí, putz, não tá dando certo por quê? Cara, tô fazendo sempre a mesma coisa. Então tem que melhorar isso daí. Tu tem que aprender com aquilo ali. Pô, tu fez errado isso aqui, então não faz de novo. Sabe? Então, acho que esse é um ponto principal, sabe? O cara tem que estar determinado. Tu tem que ir pra cima. Sem ter medo. Vai, faz o que tem que ser feito. Errou, conserta, vai de novo. Faz mais uma vez, faz melhor. Se dedica mais, estuda mais. Porque em cima do erro, tu sempre tem um aprendizado no seguinte: o que eu errei, isso eu já não faço mais. Então tu parte para um novo caminho. E nesse caminho tu acerta. Pode acertar. Né? E agora eu venho aprendendo ao longo dos últimos meses aqui, depois de muito estudo e muito quebrar-cabeça, mas uma coisa primordial dentro de uma empresa é caixa. Geração de caixa.
Hoje a gente tá muito focado nisso aí. Empresa sem caixa tá ferrada. Desde na pandemia a gente sofreu muito porque não tinha caixa. Na crise lá da greve dos caminhoneiros, não tinha caixa. E o problema do empreendedor muitas vezes é esse. Ele quer fazer. E às vezes ele alavanca fazendo algum financiamento, alguma coisa e não gera caixa. Ele vai investindo, investe. Eu sempre fui uma pessoa assim, cara, investia tudo. Ah, sobrou, vamos fazer mais, vamos construir, vamos reformar, vamos comprar coisa nova, vamos, sabe, sempre fazendo, e o caixa sempre no limite. Qualquer coisinha que dá errado, seja uma eleição, que ano de eleição sempre é um ano complexo, sabe, seja na pandemia, cara, tem que ter caixa, tem que ter geração de caixa. Se a pessoa não sabe, tem que buscar algum especialista que possa auxiliar, sabe, então foi difícil, mas a gente vai aprendendo alguma coisa ao longo dos anos, então são poucas coisas, não desistir, estudar bastante e gerar caixa para empresa. Acho que são um fator de sucesso de qualquer negócio que vai ser isso aí. Muito bom. E não ter medo de errar. Só que sempre tem que ter, né? A métrica tem que ser essa. Tu não pode ter medo de errar, mas tem que acertar mais do que errar. Sim. E se preparar para não errar. E se preparar. E se errou... Erros pequenos, mas vai errando todo dia. Tu pode errar todo dia. Sim. Erros pequenos. E quando tu acertou em alguma coisa, põe aqui, vambora. Bota esse produto para frente e é esse aqui que eu vou alavancar. Muito bom, né, Julião? Ótimo, Vai, aprendizado passa rápido, é bom, né? E é sempre bom conversar com quem empreende, com quem faz negócios, com quem olha para o seu negócio e olha para as desistências, dos fracassos, desistências temporárias, vamos dizer assim, né? Sim. E depois que nem tu comentasse, tu olha para trás com aquela visão de aprendizado. Era só aquele momento ruim, mas depois tu aprende. Eu sei que a gente já está finalizando, mas eu queria apontar mais uma coisa que foi assim que mudou a minha vida pra caramba. Essa questão da gente ter os conselheiros é extremamente importante. E assim, ó, é simples. Às vezes uma conversa rápida com alguma pessoa que está bem sucedida já te dá alguns insights. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela me indicou um livro. Ela disse, olha, lê tal coisa. E eu, cara, que será? E eu já li algumas coisas nesse sentido, que é a questão do pensamento da gente. E quando eu comecei a entender um pouco mais, me aprofundei um pouco mais nessa questão do pensamento, ele é o que faz tudo acontecer. A nossa região, ela tem uma coisa muito engraçada. Tu vai conversar com as pessoas e como é que tá? Muito trabalho, só incomodação, só não sei o quê, só problema. E eu mudei a minha abordagem. As pessoas falam comigo, e aí, como é que tá? Pá, tá ótimo. Tá tudo ótimo. Assim, o cara tá ótimo, tá bom. Mas o movimento tá fraco, mas mesmo assim tá bom, não podia não ter nada. Na pandemia foi muito pior. Sabe, então, cara, tu tem que estar motivado todo dia. Tu tem que estar alegre, tu tem que estar feliz. Problema todo mundo tem. Mas tu tem que estar com teu pensamento. Começou a pensar, putz, tô com as minhas contas atrasadas, tô com um problema e agora não vou... Cara, muda o teu pensamento. E foca em como tu vai resolver pra vender mais, sabe? E pra resolver aquilo ali. Mas tu tem que estar sempre com um pensamento positivo, sempre pensando no melhor e buscando soluções. Porque daí tu atrai. Sim. A lei da atração, né? Tu vai atrair. Qual que é o livro? Olha, pode ter O Segredo. Tá. É muito bom. Napoleon Hill fala muito sobre isso daí. E eu li as 26 Leis leis Da atração? sucesso. da atração. Não, do sucesso. É Charles Hanel. Charles Hanel. O Charles Hanel, ele foi o cara que inspirou o Napoleon Hill a dar esses treinamentos e fazer esses cursos. Então, aí tu começa a entender de onde que vem. Eu busquei através do Segredo, que ele apontou muito isso. E disse, cara, vamos buscar na fonte. Por que que... E aí tu vai juntando tudo isso aí e aí tu entende. Agora, o segredo é simples, é a lei da atração. É basicamente isso aí. Mas aí tu tem que começar a entender, ele te dá muitos insights. O que tu tem que fazer? Cara, tu tem que ter o pensamento sempre focado. Bom, eu tenho que crescer. Tu vai focar naquilo ali. Mas tu tem que estar alegre, tu tem que estar, sabe, de bem com as coisas. Porque senão ele te desmotiva e tu só vai puxar coisa ruim. E se tu aliar isso a se abrir com as pessoas, no sentido, nós já falamos isso aqui também, tu tá passando uma dificuldade e tu se abre. Tu conversa com o cara do lado, com essa pessoa, com esse pensamento disposto a resolver com alguém que sabe talvez o que tá passando, as pessoas estão dispostas a te ajudar e mostrar essa saída por às vezes quem não encontra, né? Às vezes, cara, é um pequeno detalhe, um insight que tu vai pegar de uma pessoa que ela... Olha, quem sabe tu muda. Por exemplo, esse cara, o cara me disse, pô, meu... Ele só pegou isso aí, uma pessoa que acho que ele estuda bastante as pessoas. E ele só no me olhar, eu já sentia que ele tava vendo alguma coisa que eu não tava vendo. E eu andava muito desanimado. O cara simplesmente disse, olha, quem sabe tu busca isso aqui. E, cara, assim, mudou totalmente. Tu começa a atrair coisa boa, tu começa a atrair gente boa, sabe? Então, isso é legal.
vai atrair cada vez coisa melhor. Seleção natural. Marcos, para finalizar, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal poder seguir os restaurantes, conhecer o trabalho também e visitar, porque a comida é excelente. Isso aí, essa é a parte importante, né? Tem que ir lá, tem que comer bem. Então vai lá visitar o Giordani Gastronomia, segue lá, @Giordani Gastronomia no Instagram, no Facebook também. E tem o @Giordani Gastronomia Planalto, que ali a gente tem 2 redes, mas a central ainda é @Giordani Gastronomia. Segue lá, tem muita coisa legal e vem conhecer o nosso restaurante aí e comer bastante. Show de bola. Beleza. Obrigado, Julian. Valeu, Marcos. Valeu. Pessoal, valeu. Obrigado pela companhia. Estamos lembrando, siga a gente lá no Instagram, @Clube do Sucesso, também Giordani Gastronomia. E também, o que tem que fazer agora no final? Se inscreva no nosso canal. Acho que se inscrevendo lá, de lá você parte para fazer as outras coisas. Curtir, comentar, compartilhar e ative o sininho que quando sair o episódio você estará recebendo em primeira mão. E isso nos motiva a cada vez mais convidar pessoas, convidar empreendedores para trazer na mesa aqui essas situações que também, talvez, uma situação que você vai estar passando aí e pode estar sendo resolvida nesse papo que a gente debate aqui na mesa. Tá certo? Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado, gente. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado, Marcos. Tchau.